Agora, eu vou trazer aqui, para dar sequência no estudo do Anahata Chakra, eu vou trazer uma pessoa que eu acho que vocês devem conhecer, ou muitos de vocês devem conhecer, não é? É o Carlos Drummond de Andrade. Vou colocar aqui. Aqui, tá? Muito bem. Eu vou fazer aqui a leitura de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Tem alguém aí que gosta do Carlos Drummond de Andrade? Então, eu vou ler um poema do Carlos Drummond de Andrade que está relacionado com o Anahata Chakra, tá? Muito bem. Essa canção nesse poema chama-se Canção Amiga. É um poema curto, mas muito profundo. É igual ao oceano, né? É simples, só tem água e sal, mas é muito profundo. Então, esse poema é simples, tem apenas 4 estrofes, né? 5. Né? Mas ele é profundo, semelhante ao oceano, e por ser tão profundo, ele é equivalente ao Anahata Chakra. A canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Carlos Drummond de Andrade. Bom, é lindo, né? Agora, eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que falem como 2 olhos. Que tipo de canção seria essa, né? Em que todas as mães se reconheçam? É o princípio da compaixão, né? Assim, o amor que nós temos pelos nossos filhos, ele pode ser uma experiência egoísta, claro. O amor, ele pode ser narcisista. Tem mães que são narcisistas, são controladoras, excessivamente dominadoras, e elas, então, transferem as frustrações individuais, pessoais, sobre os filhos, que se tornam, então, reféns num cativeiro da psique de uma mãe, assim, descontrolada, emocionalmente falando. Isso acontece. Por isso que muitos dos filhos buscam fugir das mães, não que eles não as amem, mas eles ficam sufocados, né, devido a essa interferência, e procuram escapar do cativeiro, né, como reféns que fogem do cativeiro. Então, não é disso que nós estamos falando, não é do amor da mãe, no sentido mundano que nós estamos falando. Nós estamos falando de um princípio universal superior, que é o amor puro, que é a compaixão. Então, esse princípio, que é o princípio mãe, que é a compaixão, o amor puro, que também é capaz de sacrificar-se para o bem-estar daquele que ama, não é? Daquele que é dependente, daquele que é mais frágil, daquele que é menor, daquele que necessita de proteção. Essa compaixão, esse amor, é o amor que se trata nessa canção. E todas as mães se reconhecem nesse princípio, né? Que é a compaixão. E a compaixão é o tema principal do Anahata Chakra. Quando a alma ela consegue atravessar o oceano do deserto, que é o Manipura Chakra, finalmente ela chega no oásis, conhecido como Anahata Chakra. Então, esse oásis, ele é aquoso, ele é fluídico, ele é líquido. Ele possui muita água. E, por isso, ele possui também a qualidade da adaptação. O elemento água, ele se adapta
a situação em que eles se encontram, né? O elemento fogo, não, ele quererá impor a sua natureza sobre o ambiente. Então, ele transformará o ambiente, ele destruirá o ambiente, ele pulverizará o ambiente. O elemento água, não. O elemento água integrar-se-á ao ambiente, adaptar-se-á ao ambiente e tornará o ambiente suave, produtivo, eventualmente alegre e refrescante, né? Esse é o elemento água. E a compaixão é uma das características principais do elemento água. Inclusive, nos tratados de astrologia, a casa 4, que é essa casa. A casa 1 é a cabeça, a casa 2 a boca, 3 a garganta, os ombros e as mãos, a casa 4 é aqui. É onde fica o Anahata Chakra. E a casa 4 é regido pela Lua. A Lua significa o elemento água. Do ponto de vista científico, a Lua exerce uma pressão gravitacional sobre a Terra. Por isso que a Terra é meio gordinha. Na verdade, a Terra não é uma esfera absoluta. No Equador, ela tem uma pequena barriguinha assim, né? E essa pequena barriguinha é a consequência de a Terra ser a mãe, não é? E a Lua representar esse princípio natural da mãe. Então, devido à pressão gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra fica rechochudinha nos polos, no Equador, que é onde a Lua exerce a maior pressão gravitacional. E devido a essa pressão gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, as águas que permeiam os lençóis freáticos sobem para a superfície, gerando um aumento no volume de água na superfície, o que ocorre o fenômeno das marés, né? Que nós conhecemos. Então, a Lua exerce uma pressão sobre as águas. A Lua representa os seios, porque imagina que a mãe amamenta o seu filhinho através dos seios. E a Lua, quando exerce essa pressão gravitacional sobre a água, ela puxa o elemento, sobre a Terra, ela puxa o elemento água do interior, que é o lençol freático, e leva até as superfícies, irrigando assim as raízes das plantas, ou seja, alimentando as plantas. Isso é o equivalente de uma mãe amamentando os seus filhinhos. As plantas se alimentam, então, das águas, os animais se alimentam das plantas, entre eles os animais se alimentam entre eles, e nós não nos alimentamos dos animais, mas o que deveria ser uma fase superior. Porém, numa fase primitiva, os seres humanos também se alimentam dos animais. Enfim, todos acabam alimentando-se uns dos outros. Mas essa condição é uma condição que pode ser superada com o tempo, né? E isso, eventualmente, será superado com o tempo. Mas a situação é que a Lua, então, alimenta todos os seres vivos, todas as entidades vivas, todos os habitantes que estão presentes na Terra. Então, a Lua representa os seios. A Terra é a mãe. E a Lua, devido a esse fenômeno, está alimentando com o leite, que é a água, todos os seres que habitam a Terra, que são os filhotes, os filhotinhos, os filhinhos da Terra. Então, a Lua representa o princípio compaixão, o princípio mãe, o princípio maternal. Em sânscrito, a Lua, como nós conhecemos aqui como Lua, em inglês moon, e por aí vai, em sânscrito, a palavra para a Lua é Soma, ou então Chandra. Não é? Tem um satélite indiano que foi lançado para a Lua, chama-se Chandra, uma sonda indiana. E tem um planeta do sistema solar que foi reconhecido recentemente, também chama-se Chandra. Ele é um pouco maior do que Plutão, inclusive. Fica bem longe, mas está dentro do ciclo do halo solar, portanto, dentro do ciclo daquilo que nós entendemos como sistema solar. Agora, a palavra mais assim, confidencial, mais esotérica para a Lua é Soma. Os gregos, como recebiam muitos conhecimentos vindo da Índia, na época, inclusive, a primeira faculdade, a primeira universidade reconhecida historicamente ficava na Índia. E muitos dos gregos iam para esse território aprender os conhecimentos védicos. E eles aprendiam muitos dos termos que nós utilizamos atualmente, como, por exemplo, a palavra omnisciente, omnipresente. Essas palavras todas são originárias do Om, que significa verdade absoluta, e a palavra átomo, que vem de atma, que é a partícula fundamental, ou seja, a centelha divina,
E também a palavra soma, ou somatizar, ou psicossomático, que veio do grego, né? Psique, com a mistura de soma, que significa a lua, que representa a mente, as emoções. E daí nós temos as palavras somatizar, somatização, enfim, tudo que vem de soma se refere ao termo sânscrito para a lua, que representa as emoções, as águas, a psique. Então, quando nós falamos psicossomático, na verdade, nós estamos entoando basicamente o mantra de referência à lua. Bom, então, a lua exerce uma função sobre essa região, e é dessa região que sai o leite. O leite, basicamente, é uma metamorfose, né, da oxitocina, que é o hormônio que produz a sensação de felicidade, a sensação de paz, a sensação de nutrição, que é o antídoto antidepressivo natural que a criança recebe assim que nasce. Por quê? Porque a experiência do processo do nascer é traumática do ponto de vista... Eu já falei sobre isso anteriormente, eu vou repetir aqui porque é sempre válido, né? A experiência do nascimento é uma experiência de rejeição, né? É uma experiência de abandono contínuo. A centelhinha está, primeiramente, adormecida no útero masculino, e ali ela, então, expulsa no momento do ato da relação sexual, quando o homem, então, alcança o clímax, né, que é o êxtase erótico. Então, as centelhas são expelidas e elas passam por um processo de dissolução total e, eventualmente, uma delas sobrevive. Então, aquela que sobrevive carrega consigo o trauma chocante da experiência de ver outras milhares de companheiras sendo mortas, quando tudo estava muito bem, tudo estava muito feliz, todos estavam vivendo em harmonia, eram 400 ou 500 milhões de centelhinhas em harmonia, habitando num único ambiente, e de repente foram todas expulsas, e somente uma sobrevive. E essa que sobrevive traz consigo registrado o trauma do choque dessa expulsão do paraíso, e finalmente, então, ela encontra um óvulo, e nesse óvulo ela consegue um abrigo, é semelhante a um oásis, né? Alguém que está perdido no deserto, está para morrer, e encontra um oásis, e ali tem água, tem alimento, então ela se sente rejuvenescida novamente, que é quando a centelha ou o espermatozoide alcança o óvulo. No desenvolvimento do embrião, ele passa, então, como aquela história, né? Acho que é uma canção da Simone. Animal ferido, domesticado, esquece o risco. Então, uma vez que a centelha, o espermatozoide, alcança o óvulo, ele se acomoda novamente e passa a acreditar que aquela experiência vai ser contínua, que vai ser para sempre, e que ela está segura, e que ela está abrigada, e que agora tudo vai ficar bem. Com o tempo, ela descobre que essa realidade ela não é assim tão estável, e ela é novamente expulsa do paraíso no momento do nascimento. Então, a criança nasce sob efeito de 2 choques traumáticos, que são 2 expulsões do paraíso, e ela nasce sob efeito de trauma. E esse efeito de trauma, ele é dissolvido com a oxitocina, que é o hormônio da felicidade, que ela recebe assim que nasce, que é o leite materno. E na medida em que a família está bem estabilizada, essa criança, então, munida de 2 antídotos, oxitocina e um ambiente apropriado, então ela supera esses traumas e novamente volta àquela situação da Simone. Animal ferido, domesticado, esquece o risco. E aí a pessoa passa a viver e vive como se não houvesse um próximo evento semelhante. Então, a pessoa passa a viver como se não fosse morrer, ou como se não tivesse que sair desse ambiente. Então, ela tem a falsa sensação de que ela permanecerá aqui para sempre. Isso é o fenômeno dos faraós, não é? Que construíam pirâmides, tecnicamente, né? Algumas, pelo menos, né? As imitações, para perpetuar a sua existência aqui na Terra, a tal da fonte da juventude, a esperança ilusória de permanecer aqui para sempre. Já foi tentada antes pelo espermatozoide, depois pelo embrião, e agora nós estamos tentando esse efeito aí. Possivelmente não vai dar certo, não deu certo com os outros anteriores, e não vai dar certo também conosco. Essa tentativa é uma ilusão. Nós temos que nos organizar para a saída.
E essa organização deve ser de maneira profissional, inteligente, e deve haver uma preparação psicológica para isso, né? E para isso é que os sábios se predispõem a transmitir conhecimento, sabedoria, e para isso é que estão aí disponíveis os conhecimentos védicos, para que nós saibamos como nos portar, como agir e como nos preparar para esse momento, que é o momento da saída dessa cápsula, que é esse avatar ou esse corpo que nós estamos interagindo, para sair desse útero, que é a natureza material onde nós estamos incubadas no momento em processo de maturação, de desenvolvimento, né? É o chamado mundo material. Então, é o terceiro útero. Então, você tem aí o útero masculino, depois o útero feminino, e finalmente nós temos esse útero universal, que é onde nós estamos, no momento, incubadas, e nós precisamos sair. Em algum momento, seremos chamados, e esse chamado vai acontecer, isso é garantido. Por isso, é inteligente ter uma atitude proativa em relação a esse momento histórico, que é o momento da saída. E os conhecimentos ajudam para esse processo. Agora, sempre que nós falamos de compaixão, o Anahata Chakra está relacionado com esse princípio. Por quê? Quando a pessoa ela adquire compaixão, os conhecimentos espirituais ficam mais reais, ficam orgânicos. Conhecimento espiritual sem compaixão é um instrumento de tirania e pode levar à alucinação. Nós temos histórias, não é? Recentemente, né, nós temos aí o João de Deus, nós temos o Jim Jones, e nós temos a Flor de Lis, não é? Que recentemente demonstrou, não é, ser assim, uma pessoa que não havia, por completo, se liberado dos princípios da influência do Manipura Chakra. O Manipura Chakra refere-se ao poder, ao domínio, ao controle, ao desejo de posse sobre o outro. E o Anahata Chakra é o processo contrário. Ele é o princípio da renúncia, da compaixão e da dedicação pura ao outro. Eventualmente, um jogador ou um candidato ao Anahata Chakra, ele recebe para si bastante poder para que ele possa, então, saturar-se ou lapidar-se dos últimos resíduos ou os resquícios produzidos na experiência com o Manipura Chakra, que é o princípio do poder. A Flor de Lis, ela entrou, né, na proposta do Anahata Chakra, adotando as crianças, expressando o amor. Eu assisti uma entrevista dela há mais ou menos acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, no programa que era... esse programa ele era apresentado pela Silvia Popovic. E ela deu uma entrevista dizendo como é que ela lutava pelos filhos dela. Não é? Tinha um menino que, inclusive, era viciado em drogas, e ele estava na praia, ela contou a história que ela foi lá e resgatou ele, e ele disse, vai embora, eu não quero você. Ela disse, eu não vou, você é meu filho, eu te amo, e se você ficar aqui, eu também fico, mas eu não vou. Então ela lutou por ele, ele se libertou das drogas, ele deu entrevista, e ele contou também como era a história, e essa história dela entrou no meu coração e me inspirou desde aquela época, mais de 20 anos, 25 anos atrás, há muito tempo atrás. E eu fiquei muito triste, né, assim, quando eu ouvi a história dela, agora aparecida, né, nos noticiários com relação ao problema dela. E fiquei também muito triste de saber, não é, como que o poder acabou corrompendo o coração dessa mãe, né? Então, ela entrou com a proposta da mãe, né, de maternar, que é o princípio da compaixão do Anahata Chakra, mas também ela simultaneamente havia aí um fluxo de poder envolvido na operação, e finalmente ela sucumbiu, não é, à experiência do controle da posse, praticamente pode-se dizer que enlouqueceu, né, pelo fluxo de poder, e realmente tomou posse do Manipura Chakra e agiu então como
uma certa tirania. Eu não estou afirmando que seja assim, mas tudo indica que parece que as coisas se deram dessa forma mesmo, e a situação foi uma decepção, né? Ela estava sendo cotada como uma das embaixadoras para viabilizar o processo de adoção no país. Nós temos aqui algumas pessoas na sala que já adotaram, né, crianças. Minha mãe, ela foi uma mulher que sempre adotou filhos. Eu tenho vários irmãos adotivos. Um deles vingou por completo, né? Inclusive ficou com o nosso nome familiar e tudo. Mas eu próprio tenho, né, o nosso projeto aqui, o projeto Oasis, é um projeto que abriga as pessoas e acabamos adotando as pessoas, né, com a intenção realmente de poder encaminhá-las para que elas possam se tornar seres humanos evoluídos, iluminados e resolvidos, né, e assim contribuir para que a humanidade melhore. Inclusive, essa é a tese de evolução final. Não tem como evoluir se não fizer uma tese prática, né? Espiritualistas que apenas rezam não é o suficiente. Rezar é apenas uma teoria que vai produzir conhecimento, sim, mas esses conhecimentos terão que ser colocados em práticas em algum momento. E, portanto, enfim, nós, de alguma forma, temos que encontrar alguma maneira de maternar a humanidade, melhorá-la, seja através das ciências naturais, seja ela dos métodos acadêmicos, seja ela através da filantropia, do altruísmo. Então, tem muitos caminhos, né? Aqui mesmo agora, tem aqui um aqui comigo que já é um menino já bem adulto, né? Ele tem 42 anos, mas assim, internamente é uma criança, está se esforçando muito. Veio agora de manhã, conseguiu, depois de uma semana de muita luta, conseguiu acordar cedo, veio aqui, chegou aqui e já deitou. Eu pedi aquela pausazinha para vocês, eu chamei ele e falei, escuta, vamos lá, você nadou e não morreu na praia? Então, sente-se, controle a sua mente, tome posse da sua mente. E tá bom. Aí ele ficou assim, olhou para mim com a cara assim de quem ia contestar, de quem ia me orientar, de quem ia assumir a posição do mestre para me orientar. Eu falei para ele, escuta, ou você senta e medita, ou então vai para casa dormir, porque aqui você vai me atrapalhar. Dormindo. E ele, então, foi humilde, né? E passou no teste da humildade. Ele foi humilde e disse, ele poderia também ter, né, ficado rebelde, disse, então tudo bem, então eu vou embora, né? Poderia ter ficado inflado, né, com orgulho, e poderia ter ido embora. Mas, felizmente, né, ele conseguiu superar esse falso ego, falou e disse, não, tudo bem, eu vou ficar. E aí eu disse para ele, eu não sou o seu inimigo. A mente está agindo como inimiga, então domine-a. Ele disse, sim, farei isso. E sentou, meditou, cantou a volta de japa. Quando terminou a volta de japa, eu disse, pode descansar. Ele desmoronou, simplesmente desmontou, está aqui dormindo, está roncando aqui agora. E por aí vai. Então, assim, agora, hoje, nós estamos recebendo aqui um grupo de crianças, né, do orfanato, e tem uma delas que nós, minha esposa e eu, nós somos padrinhos dela, né? Então, ela vem de vez em quando, está interagindo, tem 13 aninhos, né? Então, assim, eu sempre... eu fundei uma ONG na Índia para crianças, chama-se School of Love, né? Está em stand-by no momento, que eu estou aqui no Brasil, mas inspirado na Angelina Jolie, que fundou, né, a ONG dela para lidar com crianças de situação de zonas de conflito, etc. E a Angelina Jolie também adotou muitas crianças. Então, eu tenho muita inspiração ao meu redor, a minha própria mãe. A Flor de Lis, na época, foi uma das pessoas que me inspirou a fazer alguma coisa. E a Angelina Jolie, né? Eu estive como voluntário também em algumas ocasiões lá na Madre Teresa de Calcutá, em Calcutá. Eu morava a 100 quilômetros de Calcutá, né? Então, eu ia para Calcutá uma vez por mês, e eu passava lá no centro espiritual da Madre Teresa de Calcutá, e eu fazia serviços voluntários ali, limpava e cuidava dos bebês e tal. Então, isso foi cultivando no meu coração, e eu acabei, então, criando uma ONG para crianças, e quando eu cheguei ao Brasil, criei esse projeto para adotar pessoas, realmente, né? Tem uma menina que mora aqui, tem duas que moram, né? Agora está em São Paulo,
e o pessoal também que vem, que vai, e acaba assim. E a minha esposa, a Govinda Lila, ela é muito maternal, então acaba adotando também as pessoas emocionalmente, e fica assim uma grande família, que na verdade é a minha missão espiritual a partir do meu mapa, né, da minha série, que é a série Rahu. Nós, da série Rahu, somos assim, convidados a formar uma grande família. E assim que nós conseguimos esse efeito, nós concluímos o conteúdo da série e podemos, então, ser emancipados. E aí não é necessário mais retornar à forma de carbono. Mas eu estou falando sobre tudo isso porque eu comecei com a Flor de Lis, que foi a inspiração inicial para esse projeto todo. Ela estava cotada como embaixadora do processo de adoção, junto com a esposa do Bolsonaro, que estava fazendo um programa de incentivo, não é, nesse sentido. Então, estava muito legal nessa parte, mas, infelizmente, né, nós tivemos essa decepção aí. Parece que assim, eu não quero fazer assim não necessariamente uma crítica política, né, mas as mulheres elas estão obtendo uma oportunidade importante, mas elas precisam, devido ao contato com o poder, elas estão ficando confusas com essa energia potente, né? Aí temos a Dilma, a Dilma Rousseff, né? Dilma, acho que né? Dilma Rousseff. A presidente, né? A Dilma. E agora temos, não é, esse caso aí com a Flor de Lis, que é uma pena, né? Porque quando a mulher, que é o princípio, o arquétipo auto-evidente da compaixão, do princípio do outro, da compaixão pelo outro, se perde no contato com o poder, isso todos saem perdendo, né? Todos saem perdendo. Muitas pessoas ficaram tristes, decepcionadas, né, com o processo que a Flor de Lis produziu, e o resultado é que uma ministra apareceu, né, em cena, até a própria esposa do Bolsonaro, dizendo, por favor, não se decepcionem com o processo de adoção, não desistam dos seus, né, desse objetivo, porque e tal. Então, teve que dar uma explicação para corrigir a depressão que foi criada aí. Então, isso acontece, tá? Todos nós que procuramos uma imersão no Anahata Chakra, que é o desenvolvimento da compaixão, seremos colocados diante do poder, tá? Assim, é um critério de seleção. Nós somos selecionados, nós nos candidatamos ao Anahata Chakra, a consciência, não é? Ela sai do Manipura Chakra e ela, então, é colocada no Anahata Chakra. No Anahata Chakra, ela vai aprender princípios de compaixão, vai cultivar princípios de compaixão e vai ser inspirada pelo princípio de compaixão. E, quando isso acontece, aí, então, vem o teste, que é o poder. É oferecido a essa pessoa todo o poder e toda a glória. E se ela, então, não está ainda completamente integrada ao Anahata, isso pode acontecer e ela pode, eventualmente, decair-se e agir com tirania e fugir, não é, do ideal da evolução espiritual, que é justamente o processo do despertar da compaixão. O Carlo Acutis foi um jovem, nós estamos estudando o caso dele, que foi recentemente beatificado pela Igreja Católica, e ele é um dos alunos do Anahata Chakra, né? Um menino cheio de compaixão, de preocupações com a evolução da humanidade e cuidados com os demais, né? Ele não teve, aparentemente, a gente está ainda, né, estudando ele, mas ele não teve tanto tempo ainda, de ser exposto diretamente a esse princípio. Então, ele saiu jovem, não é? Não deu tempo de cometer erros normais que adultos cometem, e ele, então, foi beatificado, e uma das testemunhas, não é, da pureza espiritual dele é o corpo, que está incorrupto, e alguns eventos milagrosos que aconteceram ao redor do planeta envolvendo essa personalidade. Então, nós temos aí dois exemplos, não é? Um exemplo, apesar de que ele, com 15 anos, ele já poderia, né, ter experimentado drogas, ele já poderia ter
Isso não significa que isso termina aí, né? O fato de uma pessoa ter uma imersão no Anahata Chakra e, ao mesmo tempo, cometer alguns atos que são reacionários, não significa necessariamente que isso já está definindo que a pessoa está desqualificada. Não, o próprio São Francisco de Assis é um exemplo, né? Ele esteve, né, envolvido com todo tipo de experiências mundanas antes de decidir-se completamente pelo Anahata Chakra, né? Já o Carlo Acutis, ele era jovem, mas ele já poderia ter, né, assim, tido algumas experiências, caso quisesse, porque ele era de uma família que tinha recursos, aparentemente, então não lhe faltaria oportunidades, caso ele quisesse. Mas ele parece que decidiu mesmo pela vida de pureza espiritual, e a consequência disso é que ele desejou muito a santidade. Ele ansiou pela santidade, almejou a santidade e a pureza interna. E quando um espírito ele é assim, ele almeja muito intensamente a pureza e a santidade, o que acontece? Às vezes, esse espírito, essa alma, desenvolve mecanismos de sair da experiência humana antes que assim haja realmente aquele contato com as experiências mais contaminantes, não é? Ele busca uma forma de sair ou de se blindar, não é? Como um monge, por exemplo, alguém que se torna um monge, vai para um monastério e busca uma blindagem pessoal para não se envolver com as contaminações mundanas, pode-se dizer dessa forma. Em alguns casos, o yogi, ele sai do corpo realmente, né? Ele pode simplesmente sair do corpo com uma técnica que é uma técnica prática, né, de parar de comer, e assim ele vai gradualmente saindo do corpo, ou pode-se também utilizar a técnica que é o desenvolvimento de um problema, de uma doença auto-manifesta, que eu acredito que tenha sido o caso da técnica desse yogi, o Carlo Acutis. Então, ele produziu em si mesmo uma técnica para se blindar saindo, né, do jogo antes que ele pudesse, assim, eventualmente se contaminar e perder a experiência de emoção, de santidade que ele tinha. Então, nós temos aí 2 exemplos, né, de técnicas de jogadores que estão atuando dentro do Anahata Chakra e que usaram técnicas diferentes para resolver o problema da contaminação produzido pelo contato com o poder, que pode fazer com que a pessoa regrida dentro das séries, né? E eventualmente produzir aí decepção para si e para os demais em torno dele. Muito bem, então eu vou parar aqui, são 8 horas. Se houver algum comentário, alguma pergunta, eu então permanecerei até as 8h08, que é a tolerância de 10 minutos, e a gente volta a se falar então amanhã, caso não haja perguntas ou não haja comentários. Diego? Oi. Eu peço perdão se eu não conseguir me expressar, que eu estou tentando elaborar minha pergunta aqui. E eu acho que está meio difícil aqui para mim elaborar essa pergunta. Mas eu queria perguntar assim: você tem tratado com a gente os chakras como se fossem séries de aprendizado, um por um. Mas eu tenho 2 perguntas em relação, por exemplo, ao chakra do plexo solar, que é o Manipura, não é isso? Isso. E tem toda a questão do poder e tudo mais. Mas e assim, quando esse chakra está equilibrado, os efeitos positivos que ele pode trazer também, essa é uma das perguntas. E a outra é se, por exemplo, você lidou como se, por exemplo, São Francisco de Assis, esse jovem aí, tivessem escolhido viver o Manipura, a fase, o estágio do Anahata Chakra. Mas e o restante dos outros chakras também não podem ser vividos de uma só vez? Essa é a pergunta. O restante, de uma vez só. Muito bem. Veja bem, olha só. Todos
todos os chakras interagem simultaneamente. Não é que o fato de uma pessoa estar vivenciando a experiência predominante, não é, de um chakra específico, está numa série específica, que as outras séries não estão interagindo. Estão, só que em estado primitivo, embrionário. Né? Agora, quando você mencionou, quando o Manipura Chakra está equilibrado, quando ele está alinhado, quando ele está equilibrado, quando ele está sob o controle do Anahata Chakra. O Manipura Chakra representa o poder. Se esse poder se esse princípio do Manipura Chakra estiver tão predominante que ofusque o Anahata Chakra, então o poder está acima do princípio da compaixão. E aí o que vai acontecer? Tirania, crueldades e sofrimentos. Né? Então vai haver imposição, vai haver ego, o excesso de ego, o desejo de estabelecer a própria personalidade e, como consequência disso, a imposição de sofrimento aos demais. Essa pessoa, esse jogador, vai gerar uma série de karmas, e esses karmas serão computados, e depois esse jogador vai, então, ter que receber as contas gradualmente, na medida em que ela vai vivendo os personagens posteriores. Agora, quando ela, então, ela é admitida no Anahata Chakra para aprender os princípios da compaixão, na medida em que ela vai evoluindo nessa série, ela vai, então, expandindo o princípio do Anahata Chakra, e isso vai tomando conta do Manipura Chakra. Então, ele vai controlando o Manipura Chakra. E nesse sentido, que quando a compaixão controla o poder, fica o poder em equilíbrio. É como, por exemplo, imagine uma mãe amorosa que tem $1 milhão à disposição na conta bancária e tem 2 filhinhos, um menininho e uma menininha, de 6 e 7 anos de idade. Imagina uma mãe poderosa como essa, o que pode fazer, não é? Passear, divertir-se. Então, a criança será controlada por uma mãe poderosa. Porém, como ela está encantada de amor, tudo isso se transforma em serviço. Então, ela se torna uma serva amorosa de 2 criancinhas. Então, é assim que o princípio do Manipura Chakra se torna equilibrado. Quando o amor, que é o Anahata Chakra, está no controle. Quando o Manipura está no controle, é tirania. Quando está sob controle, se torna soberania. Ou seja, se torna benéfico para os demais, nesse sentido. Agora, os chakras, realmente, todos eles estão interagindo, não é? Simultaneamente, porque eles estão todos influenciando o ser, até porque, por exemplo, o Ajnana Chakra, a pessoa que está no Manipura Chakra, ela precisa de capacidade de visão, de entendimento alguma, de proatividade de futuro, até para fazer coisas erradas, até para impor sobre os demais o seu próprio ego. Ela vai precisar de capacidade de visão de longo prazo. Aí é onde entra o Ajnana Chakra, só que como ele está sendo utilizado de uma forma distorcida, então ele se torna um instrumento de tortura para si e para os demais ao redor. E todo o processo é equilibrar os chakras, colocando eles na sua devida proporção. Quando chega no Anahata Chakra, é que realmente o processo de evolução começa, propriamente falando. É quando vai haver, a partir daqui, do centro das operações, o controle de todos os demais chakras. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Assim, muito legal, porque, então, na verdade, o Manipura Chakra, para ele se equilibrar, ele tem que estar sob a supervisão do Anahata Chakra. E aí, quando essa supervisão ocorre, aí o poder, a arma, pode se transformar, o veneno pode se transformar em antídoto, né? Capite? E obrigado. Muito bem. Tem 4 minutinhos ainda. Quem quiser aproveitar, fazer algum comentário. Devananda? Sim. Quem fala? A Eva. Eva Regina. Muito bem. Por favor. A pessoa assim, que já desenvolveu, né, esse amor, digamos, essa flor de lis. Eu nem estou sabendo direito dessa história, porque eu não assisto o noticiário. Ontem a minha filha me falou mais ou menos o que foi. Mas, assim, se a pessoa já tinha desenvolvido esse amor, como que ela regride, assim, deixa o poder subir e regride a ponto de fazer algo assim? E
quando a pessoa faz algo assim, que ela vai regredir na série, ela regride para onde? Ela volta para onde? Muito bem. Boa pergunta. Bom, ela não regride para o Manipura Chakra. Ela fica dentro do próprio Anahata Chakra, mas ela vai ser, digamos, ela passará por processo de descondicionamento. Então, ela vai renascer novamente, e as consequências disso serão aplicadas. Então, ela vai ter esse sentimento de compaixão, esse sentimento de amor. A pessoa não perde, ela continua. Então, ela não regride em termos do amor, apenas ela fica perturbada com a interferência do princípio do poder. Então, ela continua sentindo o desejo de maternar, de cuidar, ela permanece. Mas, devido à interferência, isso significa que não é que a pessoa estava pura, livre do princípio do poder. Ela ainda tinha o desejo, a esperança de ser feliz no ego, no poder. Só que, como ela foi emancipada, não emancipada, porque a pessoa, na verdade, o Anahata Chakra não é necessariamente uma emancipação automática, é uma série. É como o casamento, por exemplo. A pessoa se casa, não é que ela já tomou posse do outro, é uma conquista diária, é uma conquista contínua. Você precisa conquistar o outro continuamente. É por isso que muitos casamentos têm falência, porque a pessoa casa e acha que pronto, já fez o que tinha que fazer. Já conquistou, não precisa fazer pronto, mais nada. Acaba com o casamento, pronto, destrói tudo. Então, o Anahata Chakra é igual ao casamento. É uma conquista contínua. E a pessoa que para de conquistar, atrofia dentro do processo. Entende? E a Flor de Lis, depois você vai lá e procura conhecer a história dela para você entender melhor o que a gente está falando. Ela inicialmente, ela tem a história de vida dela, é uma história inspiradora, porque ela veio de um momento, de uma situação empobrecida. A própria mãe também tinha uma característica parecida de recolher crianças, e ela herdou isso da mãe e levou adiante, e ela adotou 55 crianças de uma maneira assim muito heróica, e manteve isso daí e tal, mas aí veio que ela começou a ficar famosa e importante, se tornou uma deputada, e o esposo, que não era necessariamente uma pessoa semelhante a ela, no sentido de o ideal maternal era mais um articulador político, me parece, e aí começou o problema das disputas de poder internas, e essa disputa interna rachou e a família toda implodiu. Mandou, tecnicamente, pelo menos a princípio, né, que é outra história, mandou matar o próprio marido em função da interferência do controle que o marido tinha sobre as contas, sobre a vida dela, e ela queria simplesmente ficar livre desse controle para poder vivenciar a experiência que ela queria de ter o próprio controle dela, da família dela e tal, e ela não estava conseguindo, então ela envolveu aqui algumas pessoas ali e mandaram matar o marido, que parece que tinha uma questão aí também de traição envolvida, e que tinha aí alguma coisa relacionada com relacionamentos sexuais inapropriados, e ela ficou revoltada e, enfim, mandou matar ele. E agora ela está presa. Parece que ainda não está presa ainda, mas a qualquer momento vai ser. E todo o projeto dela implodiu. E ela era uma líder espiritual, ela era uma pastora evangélica, e agora a igreja dela parece que, eu não sei como é que está, mas ela está numa situação muito delicada, e todo aquele ideal bonito, maravilhoso, que poderia beatificá-la, ou seja, santificá-la, infelizmente, não assim, muitas pessoas ficaram tristes, se decepcionaram com tudo isso e sofreram também as consequências disso, e ela não conseguiu levar adiante o projeto dela de expressar a compaixão universal, que é o sentimento de amor maternal por todas as entidades vivas e adotando os filhos, né? Então, ela foi inserida no Anahata Chakra, ela recebeu a oportunidade do estágio, e durante o estágio, ela foi, então, colocada em contato com o princípio do poder, que é um teste que todos os aprendizes do Anahata Chakra passam, todos, tá? Todos nós passamos por isso,
E na medida em que o poder fica à disposição, então é onde nós vamos ter que tomar a decisão do livre-arbítrio entre, incluir o poder dentro da operação, renunciá-lo e dedicar-se exclusivamente ao Anahata Chakra. Os aprendizes ou os alunos que conseguem fazer essa distinção e tomam a decisão baseada no livre-arbítrio em termos da concepção da compaixão pura, conseguem passar para as próximas fases. E aqueles que não conseguem retornam, vão ter outras oportunidades. O universo é eterno, então dá tempo de repetir várias vezes. O problema é o corpo, né? Que acaba sempre sendo de carbono e se dissolve e dá essas sensações desagradáveis e tal. Então, o jogador comete uma falha, ele vai ter que corrigir isso e vai precisar de novos avatares para fazer essa operação. Muito bem, então, olha lá, vamos entrar em trabalho de parto?